Bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos aqui mais um encontro, né? Ah, Dessa vez falar aí um pouco sobre energia eólica, tá certo? Então, vamos ver aqui um pouco mais sobre os próprios aerogeradores, tá? Então, só relembrando, né? Os aerogeradores ah, basicamente transformam a energia cinética do vento em energia elétrica, tá? E você já viu em meteorologia como os ventos se formam, correto? Então vamos lá. É, Passar aqui, né? Então, primeiro vamos ver o design de um aerogerador, certo? É conhecido que há dois tipos de aerogeradores, né? Os aerogeradores horizontais, que são esses que vocês conseguem ver mais facilmente, e os verticais, certo? Normalmente tem forma ali de helicoide, né? Ah, os horizontais são mais simples, certo? De vocês verem, porque eles aproveitam melhor um vento constante em direção constante, né? Então é mais fácil vocês verem, já que vocês estão perto de um litoral, né? E também ele é mais adequado para grandes potências, né? Dentro das cidades você ainda consegue ver os aerogeradores verticais, certo? Porque eles conseguem absorver vento de basicamente todas as direções, mas fica impraticável construir um de alta potência, certo? Então eles realmente ficam restritos a alguns kilowatts, certo? Mas para cargas industriais, né, para aerogeradores de uso comercial de vender energia, os horizontais ainda são os melhores, tá? Então aí está um dos maiores aerogeradores verticais já criados, e nele fica fácil de ver o porquê é complicado criar um muito grande, né? Porque como a torre central do aerogerador ela se move, no caso do vertical, você teria muito torque na base, né? E mesmo esse aí, ele possui estaios, né? Você pode ver aqui, ó, aqui, aqui, aqui. São estaios para segurar ele. Então fica realmente complicado você competir porque é um design mais difícil de criar, mais caro quando a gente vai para tamanhos maiores, né? Aqui são os principais componentes do aerogerador, né? Que a gente tem a nacelle, aqui a gente tem a torre, né? As pás, né? O eixo, né? Aí aqui a gente tem o eixo principal de carga, né? Aqui a gente tem normalmente uma caixa de engrenagens, certo? Ela vai multiplicar a velocidade do eixo principal para o eixo de alta velocidade, e aí esse sim vai ser ligado com o gerador. E a gente também tem os freios de segurança, tá? Que é o básico que você vai encontrar em todo aerogerador, certo? As lâminas, basicamente, elas convertem energia em energia rotacional, energia do vento em energia rotacional, né? O gerador converte energia rotacional em energia elétrica. A caixa de marcha ela vai adequar a rotação. O aerogerador ele gira bem devagar, né? Dá para ver que a velocidade de rotação é bem pequena. Mas os geradores comumente giram bem mais rápido. Existe um tipo de gerador, que é o gerador de muitos polos, que você pode acoplar direto ao eixo da turbina. Mas ele não é tão utilizado quanto um gerador convencional, tá? Também se poderia utilizar um gerador assíncrono, certo? Com rotor imantado. Você poderia ligar ele sem a caixa de engrenagens, mas não é muito utilizado. O jeito mais utilizado é dessa forma, tá? Vamos lá. O rotor. O rotor parece ser simples, mas a gente vai ver lá na frente que ele guarda muito mais coisas do que a gente imagina. E ele tem
uma função vital no controle da geração de energia a partir do vento, né? E ele também vai ser fundamental quando o vento mudar de velocidade, certo? Então, olha as variáveis do rotor. Daí, quando digo rotor, estou falando do hub, a parte central, com as pás, né? A gente tem o comprimento da pá, número de pá, pitch da pá, que a gente vai ver o que é, a forma da pá, né, o formato dela, os materiais e o peso, certo? Então, como é que a gente pode pensar em como calcular cada coisa dessa, né? Vamos lá. Primeiro a gente tem que ver o design da pá, né? Como ela é pensada. Bem, a gente tem duas formas aqui de pensar numa pá. A gente pode pensar nela como arrasto ou sustentação. Arrasto, pessoal, é o que normalmente você encontra vamos assim, você sente como resistência do ar, certo? Então, quando está ventando muito, esse vento ele empurra, né? Isso é força de arrasto, né? E realmente vem de arrastar as coisas. Então, quando você vê uma roda d'água, né? Aquilo poderia ser o análogo à força de arrasto. Então, no arrasto, o próprio ar empurra as coisas. Ela não é muito utilizada para aerogeradores, certo? Mas há sim aerogeradores com esse tipo de design, tá? Você vai encontrar nela com fluidos mais viscosos, como água, óleo, né? Você vai encontrar turbinas de arrasto, mas normalmente a gente usa turbinas de sustentação. Mas você pode encontrar. Um bom exemplo, né, são os moinhos holandeses, ou aqui a gente tinha aqueles cataventos, né, que são designs de arrasto. E, bem, elas são caracterizadas por baixa velocidade e um alto torque, tá? Mas não é bem esse modelo que a gente usa. A gente aí estão alguns exemplos, né, de arrasto. A gente usa mais de sustentação. Qual é a diferença? No caso de sustentação, o design da pá vai criar uma área de alta e uma área de baixa pressão, assim como as asas dos aviões, tá? Que criam uma zona de baixa pressão em cima da asa e uma zona de alta pressão embaixo da asa. Então a zona de alta pressão empurra a asa para cima, certo? A asa não necessariamente tem que ficar inclinada para o vento bater e levantar o avião, certo? Você vai ver isso mais naqueles aviões antigos da Primeira Guerra Mundial, né? Aqueles aviões que tinham 2, 3 asas, né? Se procurar aí avião Barão Vermelho, vocês vão ver que era o tipo mais, assim, mais simples de avião. Mas aviões modernos possuem asa igual que está mostrado aí na figura, certo? E os aerogeradores eles também fazem isso, certo? Então as pás têm uma parte gordinha na frente, e aí eles têm uma parte em cima que tem um comprimento maior e a de baixo tem um comprimento menor até o fim. Essa diferença de comprimento faz com que as pressões fiquem diferentes. E aí você consiga mover o aerogerador, certo? Então, se a gente for dar uma olhada aí, né, cortar uma asa ela desse jeito, né? Então, se a gente tivesse ela normal, ia passar um trabalhinho, né, um software, e você consegue encontrar, as pás com esses valores aqui de NACA, né? NACA, acho que 1712, tá? E aí você encontra essa hélice aqui, tá? Então, vamos lá. Ângulo de ataque. O que seria ângulo de ataque, certo? Ângulo de ataque, pessoal, seria o quão
curvada essa asa ou hélice é, certo? Você pode dizer, é o ângulo de linha central do aerofólio e a direção de sustentação, né? Claro, é o jeito científico de chamar, né? Mas o ângulo de ataque é o quê, certo? Se você traçar uma linha aqui, ó, que pega do fim da asa até o início dela, certo? A gente vai ter a linha central do aerofólio, certo? Essa seria a linha central. E aí a gente pega uma linha da direção do vento, certo? Você vai ter a direção relativa do vento. Se você traçar um ângulo entre essas duas linhas, né, você vai ter o ângulo de ataque, certo? Esse ângulo de ataque, tá? Ele normalmente varia entre 1 e 15 graus, tá? E ele é usado quando você vai projetar o aerogerador de acordo com o vento da região, certo? Se o vento ele é mais baixo, né, se ele é um pouco mais lento, normalmente você tem um ângulo de ataque menor e vice-versa. Mas essa não é a única forma, vamos dizer assim, de controlar o aerogerador de acordo com o vento. Lá na frente a gente vai ver algo chamado pitch e vai ver como isso também ajuda. Mas isso aí não é alterado, certo? Isso aí é na hora da fabricação da pá, certo? Mas vamos lá. Então, aqui, ó. Aqui a gente vê 3 pás, né? Todas três, todas três um pouco diferentes, né? E aqui a gente vê o ar. Então o ar ele passa por aqui. Aqui ele demora mais a chegar no fim, então cria uma zona de baixa pressão. E aqui ele passa mais rápido, cria uma zona de alta pressão, né? Então você pode até pensar o seguinte: quanto mais eu inclino ela, mais baixa essa zona vai ficar, né? Então relativamente essa zona vai ficar com mais força, mais pressão. Só que tem um problema. Se você aumenta demais o ângulo, certo? Você começa a criar vórtex aqui atrás da pá, certo? É parecido com o que é criado atrás de um carro, certo? Ele é criado uma zona, certo? Sem pressão. E essa zona sem pressão, ela é complicada. Por quê? Se essa zona aqui não tem pressão nenhuma, certo? Assim que esse vento passar por aqui, certo? Ele vai perder, ele vai simplesmente ser sugado para cá, correto? E aqui vai se tornar uma zona de baixíssima pressão, certo? E por que isso é ruim? Desculpa. Aqui vai ser criada uma zona de alta pressão. E por que isso é ruim? Porque o ar ele vem por aqui, porque teoricamente aqui eu tenho mais pressão e aqui eu tenho menos pressão. Se aqui eu começo a criar uma zona de muita pressão, começa que essa zona fica com a pressão parecida com essa. Então o vento não começa mais a correr. Porque o que é vento? Né? É quando você tem duas zonas de pressões diferentes e a zona de maior pressão ela simplesmente vai jogar, né, ar para a zona de menor pressão. Então, se você aumenta demais o ângulo de ataque, certo? Você começa a criar muita pressão aqui e o vento começa a diminuir. E a gente lá na frente vai ver que existe uma troca máxima de potência, certo? Chamado limite de Bentz. Mas vamos com calma. Quando a gente atinge esse limite aqui e a gente quer ultrapassar ele, a gente entra em um efeito chamado efeito de Stall. Efeito de Stall é a falta de sustentação. Em um aerogerador, ele simplesmente vai perder a força de girar. Então, isso não é tão visível a olho nu. Mas em um avião que também usa o mesmo princípio para voar, que é a sustentação, o avião perde sustentação e ele cai feito uma pedra, certo? Ele literalmente cai na horizontal.
Então, se um dia vocês estiverem jogando um jogo de aviãozinho e tal, tentem em velocidade fixa puxar o manche e subir o avião de vez, né? Ele vai subir, 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 vai parar e simplesmente vai cair. Quando você parar, é porque esse espaço aqui tem tanta pressão quanto esse aqui, então relativamente o vento parou e você cai feito uma pedra, certo? Aqui esse efeito é chamado de cavitação, certo? E ele também tem um problema porque ele aumenta o desgaste da pá, certo? Então não é interessante ter um ângulo muito grande. Então, número de pás. Todo mundo já se conhece, porque são 3 pás, né? Inclusive era um gerador de uma pá só. Ele tem uma pá aqui e aqui um contrapeso para não ficar tremendo. Claro que um aerogerador criado para estudos, certo? Mas sim, você pode ter um aerogerador de uma pá, 2, 3, 4, 8, quantas pás você achar mais interessante, certo? Bem, quanto maior o número de pás, mais você aproveita aquela área de vento. Mas o que acontece? Quanto maior o número de pá, mais caro ele fica e mais pesado o rotor fica, certo? Porque se cada pá pesa X, né? Quando você move de uma pá para duas, você está dobrando o peso do rotor. De duas para três, né? Você está adicionando pelo menos 50% a mais de peso. De 3 para 4, você está adicionando um terço do peso. Então, é muito peso para se levar em conta. E a eficiência no final, ela talvez não ganhe tanto com o peso, certo? Que aquela pá adicional vai gerar. E em regras gerais, quanto mais pás você tem, mais torque você pode conseguir com aquela área do aerogerador. Não necessariamente velocidade, certo? Porque como você tem mais pás, tem mais peso, e é mais difícil conseguir uma velocidade alta, certo? E você encontra aerogeradores residenciais, aerogeradores pequenos, de até 8 pás tranquilamente. Mas vocês imaginem um aerogerador de 120 metros com 8 pás. É muito peso. Uma nacelle, ela sem a torre, né, só aquela parte de cima, normalmente já pesa entre 200 e 500 toneladas. Imagine se tivesse ainda mais pás, né? Eu poderia chegar facilmente com 8 pás a casa de 800 até 1000 toneladas. É muito peso. A torre também teria que ser refeita e seria mais complicado para um aproveitamento que não seria tão melhor assim, certo? Então, 3 pás são utilizados porque é de fato a melhor escolha entre custo e benefício, certo? O projeto ideal, né, das turbinas não é ditado apenas pela tecnologia, mas combinação de tecnologia e economia. Claro, a engenharia é assim. Nem sempre a escolha mais eficiente ou a escolha mais potente é a escolha ideal, porque às vezes seu custo é limitado. Não vamos esquecer nunca, certo? Que energia é um negócio e negócio precisa dar lucro, certo? Então não adianta nada você gastar muito para um gerador que vai render um pouco mais do que um gerador que seria 10% do preço, certo? Se você está pagando 10 vezes mais, ele tem que gerar pelo menos 10 vezes mais, no mínimo, no mínimo. Então, aerogeradores com muitas pás dariam teriam maior custo, teriam maior custo de manutenção, certo? Seriam mais complicados porque gerariam muito mais barulho. Então, às vezes não é tão interessante, mesmo que seja a escolha mais tecnológica, mais potente que você poderia fazer. Tá? Então, número de par é ímpar ou par, né? Você poderia pegar sim um número par, tá? Poderia ser 2, 4, 6, 8, 10, por aí vai. Mas o que acontece? Quando você tem um número par, necessariamente você vai ter uma par é, em
a 180 graus da outra. Porque se você tem duas pás, você vai ter uma pá em relação à outra 180 graus. Quatro pás seria 90 graus. Certo? 6 pás, 60 graus. Mas necessariamente você tem, nessa divisão, uma pá que é oposta à outra. E qual é o problema disso? Porque quando uma pá estiver no extremo lado superior, que é onde pega o mais vento possível, porque quanto mais alto, mais vento, outra pá vai estar alinhada com a torre. E naquele momento que a pá passa no alinhamento com a torre, é onde tem menos vento, porque tem a torre atrapalhando. Né? Então vai ter uma pá com altíssima potência e outra pá com baixíssima potência. Então vai ter uma pá que está inclinando para trás e outra está inclinando para frente. Então isso gera um torque no rotor do aerogerador que não é interessante. Então, por via de regra, principalmente em aerogeradores comerciais, você usa um número de pás ímpares, porque você não tem esse problema. Quando uma pá está lá em cima, não tem nenhuma passando pela torre e vice-versa. Tá? Isso aqui é legal. Se você vir um aerogerador, né, e imaginar que na ponta dele tem um pedaço de pano e no centro também, você vai ver que o que está na ponta das pás, ele vai ficar altamente esticado. E o que está no centro não vai ficar tão esticado assim e vai ser mais influenciado pelo vento. Por quê? Uma pá, de longe, né, ela parece bem lenta, né? Mas a gente esquece o quão grande ela é, certo? Um aerogerador, certo? Ele gira lentamente em termos rotacionais. Então, ele dá menos de um giro por segundo, né? O que dá menos de 60 RPM. O que é muito baixo, né? Se você for ver um motor de um carro, mesmo sem acelerar, ele gira 900 RPM. Mas o impressionante do aerogerador são as pontas dele. Como o raio das pás é absurdamente gigantesco, então a ponta, né, da pá, ela consegue gerar 64 metros por segundo. Isso é muita coisa. Se a gente for colocar em quilômetros por hora, certo? Isso dá perto de 400 quilômetros por hora. É muito rápido. Só que a gente não tem essa noção porque a gente vê velocidade mais como uma velocidade linear, né? Indo da esquerda para a direita, não girando. Mas ele consegue girar tão rápido quanto isso. Então, a ponta da pá, ela está sofrendo com forças centrípetas gigantescas, certo? Tanto que é a parte que mais se desgasta, porque o vento, as pequenas partículas de poeira e água desgastam as pás, tá? Tem um vídeo que é bem legal, talvez eu deixe linkado. Ele mostra a manutenção nessas pás. As pás ficam extremamente destroçadas, principalmente na parte que pega diretamente com o vento. Elas ficam muito, muito complicadas, né? As pás do rotor das turbinas estão sempre torcidas. Sim, elas são. Por quê? Porque as pás dos aerogeradores comerciais, elas usam sustentação. Então, sim, certo? Elas têm um ângulozinho, né, que é o ângulo de ataque, né? Elas vão ser um pouco inclinadas, certo? Elas nunca vão ser bem retinhas, certo? Aqui tem 5 designs diferentes, né? 5 designs diferentes. E claro que esses designs aqui eles não podem mudar, tá, pessoal, com o tempo. Mas você tem basicamente largura e altura e o ângulo que a gente conversou, né? Esse drop aqui é essa distância, tá, que gera aquele ângulo. Aqui está o tamanho das pás de hoje em dia, né? Aqui vem de 150 kW, né, até 5 megawatts. Olha o tamanho aqui das pás, né? Dá para você
se colocar aí um Boeing 747-400, que é um dos maiores aviões, né? Tirando o Airbus A380, o Boeing 747 é o maior avião, certo? Comercial. Então dá para você colocar um dos maiores aviões do mundo dentro da pá, dentro da área da pá, e ainda sobraria espaço, né? Aqui só de diâmetro tem 120 metros, né? Aqui ele é muito mais alto, deve ter pelo menos 150 metros aqui de altura, né? Tá bem, vamos lá. Existem cerca de 4.800 turbinas eólicas só na Califórnia, em Altamont Pass, né? Capacidade de 580 megawatts, suficiente para atender 180 mil residências. Claro que isso nos Estados Unidos, aqui pelo menos umas 300 mil, né? Então aqui é a velocidade dos aerogeradores, né? Entre 0 e 10 milhas por hora, a velocidade é muito baixa. Entre 10 e 25 dá para operar, mas não é o ideal. De 25 a 50 é o ideal, certo? E acima de 50, os aerogeradores eles começam a ficar muito complicados, certo? E aí normalmente eles entram em modo de defesa, por assim dizer, né? Eles freiam o rotor e as pás elas são deslocadas. A gente vai ver que tem os motores para fazer isso, e elas ficam paralelas ao vento, certo? Elas ficam no máximo possível de stall que conseguem, para que isso não complique e o vento possa derrubar as pás, né? Limite de Betts. Betts calculou qual era o limite de eficiência, tá certo? De um aerogerador. Não de eficiência elétrica, nada disso, mas quanto de energia se pode retirar do vento. Isso é por volta de 60%, né? Mais precisamente 59,3%. Por quê? É aquela coisa que eu falei. Se você aumenta demais o ângulo de ataque, demais mesmo, você acaba criando uma região de alta pressão atrás de você, e aí você perde vento, e aí você entra em stall. Então, o limite de você conseguir absorver vento é de 59,3%. E eu sei que pode não ser o ideal, claro, está longe. Mas é o que se dá, certo? Quanto a energia de uma turbina eólica com a lâmina de 50 metros de comprimento pode gerar com 12 metros por segundo, né? O local de instalação está a 1.000 pés, mais ou menos 340 metros, suponhando 40% de eficiência. Tá aí a fórmula que a gente já viu. Tenho quase certeza que a gente já viu em tipos de energia, tá certo? Mas é basicamente 1/2 da densidade do ar vezes a área vezes a velocidade ao cubo vezes a eficiência. Então daria para gerar aí 3,15 megawatts, né? Assumindo que a eficiência é de 40%. Nunca vai poder ser maior do que 60% por causa do limite de Betts, mas é isso aí. Relação da velocidade da ponta, certo? A velocidade da ponta, tá, pessoal? É a taxa da velocidade da ponta, é uma divisão entre a velocidade de rotação da lâmina em relação à velocidade do vento. Por quê? Porque o vento ele tem uma velocidade x, né? E você normalmente tem uma velocidade linear, ou seja, o vento vai da esquerda para a direita, dá de metros por segundo. Não é uma velocidade rotacional. E a velocidade da turbina é uma velocidade rotacional, certo? Ela gira 6 vezes por minuto, ou 2 vezes por segundo, alguma coisa assim. Mas você pode fazer uma relação entre as duas velocidades. Como? Se você pegar a velocidade rotacional e multiplicar pelo raio, você vai ter a velocidade da ponta daquela turbina. E aí você pode correlacionar com o ar, certo? Por quê? Aquela velocidade da ponta, ela é extremamente veloz, extremamente rápida. E claro que você quer manter ela o maior possível dentro dos limites do aerogerador.
Então você sempre vai fazer uma velocidade relativa entre o vento e a velocidade da ponta daquela turbina. Por quê? Certo? Se o aerogerador gerar devagar demais, certo? Ele tanto vai gerar pouca energia, certo? Como ele também pode estar apresentando uma falha. Se ele gerar rápido demais, possa ser que ele esteja com uma falha ou esteja simplesmente com vento demais. Mas como saber se é um ou o outro? Sabendo a relação, certo? Então, um aerogerador típico, certo? Ele vai de 1 a de 1 a 10, certo? Se você se aproximar muito de 1, certo? Quer dizer que o aerogerador está girando muito baixo, mas ele está girando muito baixo, certo? Com um vento propício. Então quer dizer que pode estar tendo algum problema. Se ele estiver perto de 5, 7, né? Quer dizer que o aerogerador está girando bem para aquele vento relativo, certo? Agora, claro, isso vai mudar pelo tamanho do aerogerador, isso vai mudar pelo número de pás, certo? É muito relativo. Por quê? Porque um aerogerador grande ele não pode girar rápido. Simplesmente porque a estrutura não aguenta. Então ele tem que girar devagar. Então você vai ter números mais próximos de 1. E um gerador residencial muito pequenininho, você vai ter números próximos de 10 ou até mais, certo? É relativo para cada aerogerador, certo? Então, é complicado você colocar um número fixo para todos os aerogeradores. Cada aerogerador tem uma relação da velocidade de ponta próxima do ideal para aquele aerogerador específico. Tá? Velocidade de corte, certo? É a velocidade mínima que o aerogerador precisa para funcionar. Tá? Em aerogeradores, acho que a maior vantagem do aerogerador vertical, essa velocidade é quase zero. Certo? Qualquer vento, um aerogerador vertical ele consegue estar funcionando. O aerogerador horizontal já não é bem assim. Tá? Entre 7 e 15 milhas por hora é o ideal, que ele comece a funcionar. Velocidade apurada. Né? Se o aerogerador ele tem 10 megawatts ou 100 kilowatts, ele não quer dizer que ele vai gerar aquilo sempre, mas a velocidade apurada é a velocidade do vento em que ele começa a gerar aquela velocidade que ele tem como nominal. É que ele começa a gerar a velocidade que ele supostamente, a potência que ele supostamente deveria gerar. Tá? Velocidade de cutout. Essa velocidade é normalmente a velocidade para você desligar o aerogerador e colocar ele em modo de segurança. Certo? Essa velocidade é para você não funcionar mais o aerogerador. Normalmente ele já está implementado dentro dele e ele mesmo se desliga. Mas tem o painel de controle dos aerogeradores e quando acontece isso, ele alarma luz muito forte na sua cara para desligar o aerogerador o mais rápido possível. Tá? A energia gerada por um aerogerador, né? A gente pode ter diversos tamanhos de aerogeradores, que eu vou ver umas fotos aqui. Não, foi no outro slide. No outro slide eu coloquei com mais fotos, né? A gente pode ter diversas potências de aerogeradores, certo? Normalmente para casas, certo? Que vão funcionar aí por volta de 20 a 50 km por hora, o que dá entre 8 a 30 milhas por hora, você consegue aerogeradores de 1 a 10 kW, certo? Esse tipo de aerogerador ele é relativamente pequeno. O de 1, 2, 4 kW você consegue até segurar na sua mão tranquilamente. Ele montado na série, pato. Eles são relativamente pequenos. Tá?
Agora, quando você parte de 5 para 10, aí você já começa a ter que ter uma estrutura um pouco mais robusta, porque ele vai gerar um torque muito alto, certo? E você já começa a ter que colocar numa altura um pouco mais elevada. E acima disso, certo? Já fica complicado para você trabalhar, porque o aerogerador começa a ficar muito grande, certo? Vamos ver aqui os dados. A turbina eólica com rotores, né, os aerogeradores, com cerca de 8 pés de diâmetro, né, o que seria em torno de 2,70 m, pode atingir um pico de cerca de 1.000 watts. Né? Então, 2,70 m, você não consegue colocar na sua mão, né? Consegue levar para um canto para o outro, né? E gerar cerca de 75 kWh por mês. Isso é muito bom. E qual é a maior vantagem de um aerogerador para as outras energias, principalmente a solar? Não para, né? Você pode diminuir e aumentar a geração, mas normalmente não chega a vento zero, né? Com a velocidade de vento aí média de 10 milhas por hora, que é mais ou menos 16 km por hora. É um bom vento, mas está longe de ser uma ventania, né? Turbinas menor do que isso podem ser apropriadas para veleiros, umas turbinas bem pequenas, a gente vai ver no outro slide, tá? São turbinas bem feitas para aguentar ventos de velocidades absurdas, mas são bem pequenas, tá? Normalmente para gerar um pouquinho de energia ali para o barco, né? Acender uma lâmpada, uma geladeira. Mas normalmente não são utilizados para gerações residenciais nem comerciais. Para a parte de turbina eólica, é razoável utilizar turbinas com rotor de até 56 pés, né? O que daria mais ou menos aí 20 metros, né, de diâmetro, né? Mas hoje em dia você tem muito mais do que isso, né? Aqui nesse gráfico que a gente vê aqui atrás, né? Tem turbinas muito maiores do que isso, certo? Muito maiores do que isso. Mas você tem que levar em conta o seguinte: normalmente os países, cidades, estados têm legislação, então grandes turbinas precisam estar em locais com nenhuma ou quase nenhuma habitação, certo? Então fica complicado você colocar turbinas gigantescas perto de casas. Quando você vê turbinas muito grandes perto de casas, normalmente é porque as casas foram construídas depois, tá, pessoal? E muitas vezes são casas que não poderiam estar lá. Mas a gente sabe que, pelo contexto socioeconômico, às vezes é o que dá, certo? Então, aí tem uma casa com aerogerador. Pode até perguntar, professor, por que não está em cima do telhado? Questão estética, tá? Poderia ter feito uma estrutura em cima do telhado e colocado e ter economizado bastante, provavelmente. Essa torre aí, ela provavelmente não é autoportante, né? A gente não consegue ver, mas provavelmente ela tem estaios, né? Que são cabos para fixar a torre melhor, certo? Aí é uma turbina de uma empresa chamada Bergey, né? Elas operam com velocidade variável, né? E aí está o preço dos kits, né? Aqui embaixo, né? Então, turbina de 10 kW, que para uma casa é muito, né? $27.900. A torre, $9.200. E os estaios, $1.000, totalizando $38.100, né? Claro, é uma turbina gigantesca, né? 10 kW de qualquer outra energia, né, seria muito maior. Quer dizer com isso, 10 kW gerado por painéis solares, né, se for os maiores painéis que a gente tem, que são painéis de 300 watts, mentira, 330 watts, né, são painéis gigantescos, né, tem quase 1 metro por 2. Você precisaria de pelo menos 30 painéis para gerar o que esse aerogerador gera, né? Então, aqui no Brasil, principalmente, que você tem muito vento, você não vê muitas usinas solares, você vê mais nas casas, porque normalmente ninguém utiliza uma geração de altíssima potência, né? Então, as placas solares são muito boas para isso. Mas quando você quer gerar energia para vender, é muito melhor ter um aerogerador,
porque ele ocupa menos espaço, certo? Em vez de ter esse aerogerador aí, imagina 30 placas de 1 m por 2, né? Se você colocar um de lado da outra, né, você vai ter uma fila aí de 2 metros, né, por 30. Você vai ter 60 metros quadrados de placa, e se elas ficarem completamente juntas, né? É muito grande, é muita coisa. 60 metros quadrados é muita coisa. É a área de muita casa, né? Você teria que simplesmente ter um teto completo de placas solares para gerar o que esse aerogerador consegue, certo? Dobrar ou aumentar a altura vai aumentar a eficiência, claro, mas sempre pensando aí no limite, né, de velocidade que você pode ter. Cada aerogerador tem um limite mínimo, tem uma necessidade mínima de vento e o máximo que ele pode operar. E de dia venta mais que de noite por causa de diferenças de temperatura, né? Bem, aqui a gente acaba nossa aula, tá certo? Vou postar depois a próxima aula, que é sobre as funções que o aerogerador ele possui dentro de si, Yale, Furling, tá? Algumas medidas que ele pode tomar, tá certo? Para a gente ver pelo menos o básico sobre o aerogerador, tá certo, pessoal? Então até a próxima aula.